Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Leia comigo, você de casa. Acompanhe a leitura, leia aí também. Romanos 12, versos 1 e 2. Vamos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos, na dependência do Teu Espírito Santo, para depois de ter lido a Tua palavra, poder meditar e tirar dela o alimento que é necessário para a nossa vida, Pai. Dirige os nossos passos e desde já, Senhor, quero agradecer pela Tua presença em nosso meio. Quero agradecer pela recuperação do Carlinho, agradecer que ele já está em casa, Pai, o Senhor o poupou, e nós agradecemos, Senhor, porque foi fruto de bastante oração. Agora a Edith, junto com o filho e o marido, estão gozando, Senhor, da paz, da presença um do outro. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito bem àqueles que amam o Senhor, como a Tua palavra mesmo diz que faria. Muito obrigado por tudo, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é fácil saber qual é a vontade do outro. Como é que eu vou saber o que um quer e o que o outro quer? Muitas brigas acontecem porque uma pessoa não sabe o que o outro deseja. Quando o pai, por exemplo, ele diz não para o filho, você não pode sair, você não pode fazer a tatuagem, você não vai fazer aquela viagem. O filho, às vezes, só vê o não. Meu pai só fala não para mim, meu pai não me deixa fazer nada, ele me poda, ele impede de viver a minha vida. Se o filho levasse em conta o amor do pai, com certeza ele pensaria diferente. Ele olharia a situação dizendo, se meu pai diz não, amando a mim como ele ama, é porque ele sabe que é melhor. Meus irmãos, é necessário que alguém segure a corda. Para você entender, eu vou dar o exemplo da pipa. A pipa é um brinquedo de criança que precisa ser segura. Se você fizer a pipa, mas você soltar e não tiver a corda, ela vai se embolar na rabiola e vai cair, não vai voar. Mas com uma linha boa, a criança solta, o vento bate, faz pressão e ela então voa. A corda faz a sustentação e ela consegue voar livre. Aquilo que parece ser uma pressão negativa no caso da pipa, na verdade, é o ponto de apoio que possibilita a pipa voar. Assim são os nãos de Deus para nós. Os nãos do pastor, os nãos das autoridades da igreja, os nãos que a gente recebe das pessoas que nós amamos, eles nos servem para o bem daqueles que são impedidos de fazer as besteiras que iriam fazer e que poderia trazer muitos prejuízos. Quando a gente anda no trânsito e vê uma placa dizendo aqui só pode 40 quilômetros, aqui só pode andar 60, aqui a 80, não é para dizer não para nós. É porque foi estudado que aquela pista, ela tem um movimento grande de gente, ou tem algum certo perigo, então andar devagar naquele ambiente é para o bem do motorista, para providenciar ou promover o seu bem e para evitar que ele faça mal a alguém. Entendendo a razão dos nãos, nós saberemos que existe alguém preocupado com o nosso bem. Os nãos, ele não será prova de autoritarismo, mas de cuidado e do seu amor por nós. Sim, meus irmãos, olha a parte final do texto que diz, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O que todo vai falar nesses dois versículos, ele tem um objetivo, para que nós experimentemos o bem. Olha onde aprendemos qual é a vontade de Deus. Na palavra de Deus. Quando se convida alguém para almoçar, a gente pergunta o que a pessoa gosta de comer. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, nós queremos perguntar para Deus ou procurar na palavra de Deus o que Ele quer de nós. E Ele vai nos responder. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação da vontade de Deus e nós temos que conhecê-la. Acontece que ler a Bíblia não é fácil. Nós assistimos filmes durante horas.
A gente vê filme durante horas, mas parece que a Bíblia é igual tomar um diazepam, um calmante. Quando a gente abre a Bíblia, que sono! Eu estava ouvindo a vendedora, chegou para mim, eu tinha mandado para ela uma mensagem, e ela disse, pastor, vou contar para o senhor um testemunho. Eu estava muito preocupado, eu comecei a ouvir aquele estudo do senhor, e só foi começar a ouvir, eu dormi. Eu até ri por dentro e falei, tem muita gente que faz isso. Ou seja, é só escutar o estudo bíblico que vai dar sono. Satanás, ele não quer que nós conheçamos a vontade de Deus e ele coloca em nós esse cansaço, esse impedimento. O texto nos explica a razão de conhecer a vontade de Deus. É para que nós experimentemos. Irmãos, experimentar não é apenas ouvir falar. Deus não quer que você ouça falar que ele é bom, que ele pode fazer o bem na vida de alguém. Ele quer que você experimente. É como alguém falar do gosto de um alimento. Eu fui domingo num churrasco e aquele churrasco estava delicioso. Pensa naquela picanha macia, você pode até salivar com isso, mas você não vai saber o gosto daquela carne. Por quê? Porque você não experimentou. É igual contar história. Contar história é legal. Ver alguém contando história é legal. Ver a história das suas viagens, o que aconteceu. Mas o mais importante não é só contar a história, é viver a história. Alguns irmãos experimentaram efeitos negativos da Covid. Alguns contam o que eles experimentaram, dizem, eu quase morri. E eles, tendo passado por isso, agora chamam seus parentes, seus amigos para festejar a vida e dizem, eu experimentei a mão de Deus da minha vida. O texto ele nos incita a experimentar a vontade de Deus, não apenas para contar as histórias de outros. Muitos dos nossos exemplos de fé, de confiança, do agir de Deus, são de experiência de outras pessoas. Deus, ele quer que você diga, eu senti, eu experimentei. E as nossas experiências? Quando é que nós vamos ter? O importante é saber, não é saber o que os outros viveram, o importante é ter vivido pessoalmente. Deus tem agido hoje. A gente deve contar as bênçãos de Deus diariamente. Deus tem feito bem todos os dias da nossa vida. O hino, se não me engano, é 86 não, é o 110, se não me engano. Diz, conta as bênçãos e verás o quanto Deus tem feito. Meus irmãos, nós prendemos muito os olhos das coisas ruins que acontecem. A gente olha muito e lê muito e vê muito as coisas negativas. A gente precisa parar para ver as coisas boas. Sim, Deus tem agido todos os dias em nossa vida. A gente vê o agir de Deus em coisas pequenas quando a gente para ver. Mas normalmente a gente acha que é uma coisa normal, é uma coincidência não o agir de Deus. Veja que diz que nós devemos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. No estudo de Romanos nós temos visto Paulo argumentando, mostrando que na questão da salvação nós somos passivos e que Deus fez por nós tudo o que nós deveríamos fazer. Tudo o que nós precisávamos fazer, Cristo foi lá e fez no nosso lugar. Tudo o que fez para nos salvar é segurar o lugar com Ele. Quando nós cremos pela fé, somos justificados e temos paz com Deus, esse novo relacionamento é importante, muda o nosso próprio modo de pensar. Irmãos, veja, a filosofia do mundo, ela mostra um Deus mau. Ela fala de um Deus que maltrata, que prende, que escraviza. Mas quando você conhece o Evangelho e vê a manifestação do amor de Deus, e vê o tanto que Ele investiu em você, e o bem que Ele garantiu, e conscientizado disso, você vai ver o grande erro da filosofia. Você vai ver que Deus, de fato, é um Deus verdadeiro, justo, amável, presente, cheio de bondade. Ele não quer o nosso mal, Ele quer nos abençoar. Quando nós entendemos o que Ele fez por nós, nós vamos ver tudo diferente. Veremos uma vida viveremos uma vida que agrada a Deus e faremos o melhor para Deus, não por estarmos cercados de regras. Muitos novos convertidos procuram saber o que podem e o que não podem fazer. O problema é quando fica preso no que não pode fazer, acaba desejando fazer aquilo que é proibido. Nós temos de nos preocupar com o que nós devemos fazer e não o que nós não podemos. Como diz em Provérbios, o pão proibido, ele é desejado.
Se te preocupas demais com o que não podes, isso você desejará. Deus te libertou, você é livre. Você é honesto, viva essa honestidade. É isso que Deus quer para ti. Olha, pessoas perguntam assim, eu posso vestir roupa transparente, roupa colada? A Bíblia proíbe isso, onde é que está na Bíblia que proíbe? A questão não é proibição. A Bíblia não vai dizer isso. Mas ela manda a mulher e o homem vestir de modo decente. Com tais roupas, facilmente seria comparado com a pessoa perdida que usa o corpo, que vende o corpo. Por isso, a pessoa também pergunta, e aí, pastor, eu posso ir em festa? Pode, mas primeiro você tem que saber o seguinte, o primeiro milagre de Jesus foi feito uma festa. O problema é como você se comporta e o que você vai ver nessa festa. Facilmente você será induzido a fazer coisas que normalmente você não faria em outros ambientes. Sim. Olha, a pessoa pergunta, eu posso beber? Pode. Mas por que a igreja proíbe? É porque tem tantos avisos mostrando que a bebida é enganadora. A pessoa ela toma um pequeno gole, daqui a pouco toma uma garrafa, daqui a pouco está caída, bêbada aí. Olha, proíbe-se o pouco para que a pessoa não seja dominada pelo muito. Os males são muito grandes e pode trazer escândalos. Jesus disse, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Conhecendo todo o investimento de Deus para a tua salvação, seria justo para com Deus que você andasse bêbado? Em ambientes espiritualmente insalubres, vestido de maneira escandalosa? Cristo te libertou, você é livre. Mas seria justo usar essa liberdade para destruir a tua reputação e provocar escândalo envolvendo o nome de Cristo? Responda para você mesmo, qual é a vontade de Deus para você? Nós temos de conhecê-la para experimentar em todos os momentos da nossa vida. Veja, hoje nós vamos falar sobre as atitudes que nos habilitam a experimentar o melhor de Deus para nós. Deus ele não quer que você fique focado nos nãos. Ele quer que você se interesse pelo que você deve fazer. O prazer que você deve ter em estar ao lado dele. Em estar envergonhado ou culpado, sem estar envergonhado ou culpado. Dê prazer a Deus com a tua vida e você vai se sentir bem. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O prazer da obediência é inigualavelmente maior do que o prazer do pecado. Quando a pessoa deixa de cometer um pecado para agradar a Deus, ele experimenta uma satisfação no coração que nenhum outro prazer de pecado vai dar, porque o pecado ele traz vergonha. O prazer da obediência, ele trará alegria profunda e duradoura. Quando nós fazemos as coisas de acordo com Deus, experimentamos algo novo. Ao invés de viver uma vida de prostituição, a pessoa se casa, forma uma família, se controla financeiramente, evita pegar doenças de rua e vive mais seguro. Em vez de viver bêbado, a pessoa agora vive uma vida sóbria, consciente. Ela deixa a mentira de lado, ela passa a viver a verdade, ela vai viver sem culpa. Viver com Deus é sempre melhor. Deus ele tem uma vida cheia de alegrias para aqueles que o temem, uma vida plena e segura. Você deve se esforçar para experimentá-la em cada momento da vida. Voltemos ao início do texto e vejamos o que Paulo apela para os sentimentos dos romanos. Ele diz, rogo-vos, irmãos. Primeiro que ninguém se sacrifica por aquilo que não gosta. Paulo mesmo, ele apela para o bom senso das pessoas, porque ele quer que as pessoas amem a Deus. Ele quer que nós nos entreguemos, nos doemos, por essa ser a melhor opção. Joel diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É preciso envolver sentimentos e vontade e emoção naquilo que fazemos. Lá no Antigo Testamento tem algo chamado de Shema. Shema é a declaração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso mostra que é necessário se apaixonar por Deus, se envolver por Ele, sentir Deus na vida. Quando a gente se apaixona, a gente se lembra. Deus quer ser lembrado, Deus quer que nós nos entreguemos totalmente para Ele. É como mergulhar em um rio e não lavar apenas os pés, você mergulha todo. O conhecimento bíblico é possível a qualquer incrédulo. No entanto, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, se admirar do seu conteúdo, de tudo que é dito ali, das suas histórias, mas não poderá aplicar na sua vida pessoal. Isso porque ele não está amando a Deus. Ele não se entregou a Deus. As coisas de Deus não são aquilo que arrebata o seu coração. É possível estudá-la, mas não é possível tirar nada dela. Conhecer o mal ou o bem não basta. Veja, o fumante, por exemplo, ele pega uma carteira de cigarro e está lá,
uma pessoa que sendo destruída pelo câncer, mas ele pega, olha aquilo lá e ele continua fumando. Ele tem o conhecimento, mas esse conhecimento não ajuda. O homem que não está envolvido pelo amor de Deus, ele pode ouvir sobre adultério, mas ele não suportaria resistir às investidas de uma mulher. O problema não está na consciência do mal, mas da falta do envolvimento em amor por Deus. As coisas de Deus exigem uma entrega pessoal e por isso Paulo diz: rogo-vos. Há pessoas que abandonam a Deus por causa de acidentes e perdas familiares. Pensam que Deus é injusto ao permitir que crentes morram. Será que a pessoa vai esperar viver eternamente aqui na terra? Esse mundo foi amaldiçoado por Deus por causa do pecado. O plano de Deus é que vivêssemos num paraíso, mas não foi o que os homens desejaram. Os homens preferiram o pecado e nós sofremos as consequências das nossas escolhas, porque nós também pecamos. Os males que enfrentamos é nossa culpa. Somos nós que poluímos rios, poluímos o ar que respiramos. Somos nós que damos hormônios para os animais para que eles cheguem ao ponto de abate mais rápido, que cortamos as árvores para ter pastos, que vivemos correndo para enriquecer e vivemos estressados e doentes. O homem é seu maior inimigo. Pare e olhe para Deus como algo maior do que você. Você não é o centro do mundo e Deus pode barrar a tua passagem para que outro passe na frente. Até uma enfermidade pode ser usada para o seu bem. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo apela aqui para o sentimento, mas também ele quer que nós lembremos de algo maior. Podemos facilmente nos aproximar de Deus por interesse ou por autoproteção, sem amá-lo, sem nos entregarmos e nos tornarmos servos dele. Então ele apela para que nós lembremos da misericórdia de Deus. Volte-se para tudo que foi dito em Romanos e nós vamos pensar como colocar isso em prática. Paulo quer que pensemos na misericórdia de Deus e nesse ponto, quando nós tratamos do sacrifício de Cristo, a sua bondade, mostrando que o homem é desesperadamente corrupto e que Deus mesmo assim nos aceitou, nós vamos ver que nós somos privilegiados por ter o que temos, privilegiados por ter a vida que temos e principalmente pela salvação que ele nos ofereceu. Paulo roga aos irmãos que lembrem de todo o bem recebido de Deus. Cristo levou sobre si a nossa maldição. E aí então, ele nos induz a não fazer nada do que queremos fazer, mas que devemos então fazer lembrado pelo que Deus fez por nós. Então, por isso ele roga. Paulo diz que devemos fazer, em primeiro lugar, nós devemos nos oferecer para Deus. Ele diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrificar uma ovelha é fácil. Fazer uma doação de dinheiro pode ser fácil. Talvez um pouco difícil para alguns, mas ainda é fácil. Dividir o pão quando tem outro alimento é fácil. Agora, o difícil é se sacrificar por uma outra pessoa sem receber algo em troca e ficar na falta. É você se levantar muito cansado do banco e passar o banco para outra pessoa sentar. O texto está dizendo que Deus requer de nós sacrifícios, porque o único sacrifício que Deus requer foi o sacrifício de Cristo. Ele quer que nos ofereçamos para Deus. Não é algo externo, é algo de uma doação interna, de coração, as nossas vontades, os nossos prazeres, tudo que somos. Ele quer que você deixe de fazer aquelas coisas que você tem prazer, mas que elas são ofensivas a Deus. Ofereça como sacrifício de obediência a Deus. O texto lembra a luta que existe dentro de nós. Paulo ensina que nós devemos matar a nossa natureza terrena. Temos que sufocar esse desejo e fazer as coisas e deixar de fazer as coisas que ofendem a Deus. Devemos matar a nossa carne, deixando-a desnutrida, fraca, a tal ponto que ela não tenha força de nos induzir ao erro. Ele diz que devemos andar no Espírito. Assim nós jamais satisfaremos a vontade da carne. Devemos aprender a dizer não e nos oferecer como sacrifício a Deus. Deixar de praticar o mal e se sacrificar a Deus. O negócio desonesto é deixar de lado porque não está certo. O lucro desonesto é deixar de lado porque isso não está certo e Deus não quer o erro. Veja que Deus ele não quer um sacrifício de morte. Cristo morreu. O sacrifício que ele requer de nós é um sacrifício vivo. Ele quer você vivo.
Os animais eram mortos pelo pecado. Cristo foi lá e morreu. Não precisa sacrificar mais. Ficar sem comer, ficar sem beber, ficar aí arrastando, andando de joelhos. Esse sacrifício Deus não quer mais, porque o sacrifício Deus já fez. Nem o jejum é um sacrifício para Deus, porque no jejum a gente usa para a gente treinar a fidelidade. Nós devemos orar, mas orar também não é um sacrifício, é um prazer, é um privilégio que temos. No Salmo 115 diz, os mortos não louvam o Senhor. Nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Ele quer que nós oferecemos esse culto a Ele. É como uma ovelha perdida que foi buscada. Ela não foi buscada porque era mais amada, mas é porque ela era mais necessitada. Nós devemos viver corretamente, porque isso é um dever de todo cristão. Coloque em prática na tua vida o amor que tens por Deus, para entender o amor que Ele tem por ti. Viva o sacrifício na vida como oferta de gratidão. Tem muita gente que acha que a missa é um sacrifício, não pode. Culto não pode ser um sacrifício. Você não pode achar assim, eu tenho que ser abençoado porque eu venho na igreja todo domingo. É um privilégio, porque muita gente gostaria disso e não pode. O nosso culto deve ser vivo e santo. E agora nós vamos ver que tem que ser agradável a Deus. O culto não é para te agradar. O culto é para agradar a Deus. Esse é o nosso culto racional. Fé, crer em Deus não é um ato irracional. Nós já vimos que a própria natureza, ela glorifica a Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, o Criador, é porque a natureza mostra que ela exige um Criador. As leis da natureza exigem um Criador. Elas não foram criadas do nada. Exige muito mais fé acreditar que o homem veio de uma ameba do que acreditar num Deus Criador. Eu prefiro crer num Deus Criador. Pessoas desenvolvem a adoração e acreditam no Deus Criador e adoram esse Deus porque é levada por Deus a isso. O homem é um adorador por natureza. Nós devemos explicar a nossa fé conhecendo tudo que Cristo fez por nós. O nosso culto não é irracional e nós começamos com a adoração. No nosso culto de domingo, por exemplo, começamos com a adoração reconhecendo a grandeza de Deus. Depois, passamos para a contrição, que reconhecendo a nossa pequenez e a nossa falha. Depois, gratos a Deus, nós cantamos cânticos de adoração a Deus. Depois, então, preparados, nós recebemos a nossa mensagem que vem de Deus, é o momento da edificação. Os irmãos, nós devemos nos entregar em culto ao Senhor. Somos inteligentes por adorar o Criador. Deus, Ele promete recompensas. Ele promete dons para aqueles que querem ser fiéis. São galardões que Ele tem preparado para aqueles que lhe são fiéis. No nosso culto, nós aprendemos a ser melhores. No contato com Deus e com as pessoas, nós somos transformados. Estávamos vivendo nas trevas antes, Deus nos atraiu. A salvação dos perdidos é prova da própria existência de Deus, porque o perdido não sairia daquele mundo sozinho. Essa é a fé sentida, vivenciada, experimentada. Diante disso, ofereça a tua vida como culto a Deus. Seja um adorador. Mas, em segundo lugar, nós veremos que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos tomar a forma do mundo. O texto diz, e não vos conformeis com este século. Este século diz respeito às filosofias, aos prazeres, às coisas que o mundo oferece, às argumentações. O modo de resolver as coisas da cabeça humana normalmente é contrário à vontade de Deus. Nós não podemos tomar essa forma. Nós fomos chamados por Deus para ter a forma de Cristo. Esse é o projeto de Deus para nós. Como é a forma do mundo? Como o mundo namora? O crente pode namorar como o mundo namora? Claro que não. Se quiser ter uma família abençoada de acordo com a vontade de Deus, você terá que se adequar a um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Do contrário, você não experimentará a vontade de Deus na tua vida conjugal. Como é que o mundo faz negócio? Jeitinho, né? Desonesto, fazendo a coisa, ganhando dinheiro fácil. Esse jeito de fazer negócio não serve para o crente. Se quer que tudo dê certo os negócios, tem que ser tudo da maneira honesta como Deus quer, e assim você vai experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus. Estávamos falando agora há pouco a respeito de um jovem que é crente e que é temente a Deus, e as coisas vão caminhando para ele de uma maneira tão intensa, tão abençoada,
Mas ele, a primeira coisa, ele é crente. E depois disso ele é honesto. E pelo fato dele fazer as coisas de acordo com Deus, as coisas acontecem. Meus irmãos, a vida de um comerciante é difícil, tudo induz para que ele faça a coisa errada, ele precisa lutar para fazer a coisa certa. E quando a gente faz, a gente experimenta na nossa vida, eu experimentei na minha vida de negócios, quando eu era negociante, quando eu tinha loja, experimentei a boa mão de Deus na minha vida, mas eu precisei ser correto, mesmo que os ganhos viessem de maneira desonesta. Quem é desonesto teme contar para as pessoas o que tem, o que possui. Tem que ser tudo escondido, porque se alguém descobre que comprou, tem que botar em nome dos outros, tem que pegar os bens e colocar em nome dos outros. Por quê? Porque veio de maneira errada. Olha, um rapaz que vai com a namorada, por exemplo, no motel, ele vai ficar envergonhado quando ele for descoberto. Vai envergonhar ele, envergonhar a família. Mas aquela pessoa que é casada, sai de lua de mel, volta, não precisa ter vergonha de nada, porque o relacionamento dele é um relacionamento apessoado. Tome a forma de Cristo. É isso que vai dizer. Em terceiro lugar, nós experimentamos a vontade de Deus e devemos nos esforçar para tomar a forma de Cristo. O texto diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cristo foi homem perfeito. Os cristãos devem ser homens perfeitos no que fazem. Isso exige investimento pessoal, preparo para ser alguém diferente de todos os outros. Procure conhecer qual é a vontade de Deus e te transforme com base nela. Ofereça-te a Deus. Transforme a tua vida, renovando a mente com o ensino bíblico. Conheça mais de Deus. Esse conhecimento vai inundar o teu coração e vai provocar mudanças. Você não será transformado se te acomodar à vida que você leva. Transforma-te em algo melhor, seja como Cristo. Deus é bom. Deus não é mau. Ele não é controlador, ele é amigo. Ele não é escravizador, é libertador. Para muitos ser crente é não poder. Não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode dançar, não pode isso. Ser crente não é isso. Mude esse modo de pensar. Você foi chamado para a liberdade plena em Deus. Mas não creia que a liberdade se reflete em poder fazer tudo o que ofende a Deus. Esse desejo não é um desejo de alguém que conheceu a prova de amor. Quer beber? Você pode. Mas você é livre para não beber. E aqueles que bebem são escravos, por isso eles não podem deixar de beber. Você não vai para o inferno porque tomou uma dose de vinho, mas você vai provocar escândalo para o Senhor, e a Bíblia diz que aquele que provoca escândalo, seria melhor amarrar uma corda numa pedra e se lançar no mar. Evite escândalos. Você é livre para fazer a coisa certa. Paulo ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu sou livre para fazer tudo, mas sabendo que todo o investimento divino em mim deve me levar a glorificar a Deus em tudo que eu faço. Um crente que experimentou o amor de Deus vai decidir fazer as coisas diferente do mundo. Se transformar a sua mente para poder ter um prazer diferente. Tenho de aprender a viver como um cristão. E assim eu vou experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Eu não viverei com medo. Eu não verei Deus irado, que matou o próprio filho. Não vou ter medo de Deus, porque Deus é misericordioso. E se eu posso ter certeza da salvação, e devo ter certeza, é porque Cristo me garante que Ele deu a vida e Ele me purificou. Veja como é diferente ver a vida de acordo com a ótica cristã. Agora eu posso ver a misericórdia de Deus e não a ira de Deus. Os nãos de Deus, agora eu vejo como bênçãos de Deus para mim. É porque antes eu vivia na ignorância e fazia coisa errada. Agora Ele me mostra os males para que eu não me perca. Eu, com a mente transformada, posso ver o agir direcionador de Deus como um cuidado divino para que eu viva melhor. Eu preciso fazer as coisas do modo certo, porque é esse o jeito que Deus quer de mim, fazer o melhor. Os 10 mandamentos, por exemplo, revelam o que Deus quer de mim. Os primeiros 4 mandamentos falam a respeito do relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 falam do relacionamento com o próximo. Então, os mandamentos mostram como eu devo viver com Deus e com o próximo, para que eu possa experimentar a boa vontade de Deus. Para muitas pessoas, viver uma vida casta
não ter sexo antes do casamento é algo terrível. Mas quando eu vejo jovens que se guardaram para o casamento e têm uma vida sem culpa, sem medo, poder contar as coisas que viveram, diz, essa pessoa é uma pessoa muito mais abençoada do que aquele outro que tem que se esconder. Veja, irmãos, quando fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós somos abençoados. Não é porque um casal de jovem crente não vai ter vontades, vai. Mas ele tem que pensar o que é o melhor para ele. Aquele momento de prazer que vai trazer culpa para o resto da vida? Ou aquela fidelidade que vai dar o prazer de dizer, eu fui fiel a Deus. Esse prazer, com certeza, não tem conta, não tem preço. Por isso, irmãos, que o texto está dizendo que nós devemos nos forçar a ter a mente de Cristo. Os mandamentos, as regras divinas são para que experimentemos o bem e não o mal. Não é para nos penalizar, mas é para nos abençoar. Nesse estudo nós tratamos sobre as atitudes que nos levam a experimentar o melhor de Deus para nós. Nós devemos nos oferecer a Deus. Nós não podemos tomar a forma do mundo. E nós devemos nos esforçar para tomar a forma de Cristo. Por isso que Paulo diz, rogo, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa foi a vontade de Paulo, mas também é a minha vontade para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e que esta palavra possa ficar gravada em seus corações. Amém?